Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nayane Marbral, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de iniciar com vocês uma reflexão sobre um assunto que eu tenho refletido muito, que é o seguinte: o que fazer quando não tem o que fazer? No sentido de que o que a gente pode fazer quando tem situações na nossa vida onde a gente não consegue, ou a gente não pode, não importa o motivo, sair tão facilmente daquela situação. A gente sempre consegue sair, a gente sempre consegue fazer com que as coisas melhorem. Só que eu tô dizendo daqueles momentos na vida em que é muito desafiador. E não é porque você não quer, não é porque você não esteja fazendo por onde. É porque realmente tem momentos na nossa vida onde parece que as circunstâncias pedem que a gente fique naquele momento por algum motivo, por algum propósito, e a gente sim pode tirar proveito disso. É um assunto muito longo, eu tenho refletido muito sobre isso, eu tenho vários pontos para poder estar trazendo sobre isso, mas hoje eu vou apenas começar, vou pincelar com vocês algumas reflexões e tendo como base também que, pra mim, eu assisti esse dorama no tempo certo, era realmente o momento certo para poder assistir. Eu já estava refletindo sobre isso, e aí eu tava lá na Netflix procurando alguma coisa pra poder assistir, e aí apareceu: Se a Vida Te Der Tangerinas. Será? Será que é legal? Vou assistir, vou dar uma chance pra esse dorama. E gente, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque realmente caiu direitinho no momento que eu estava vivendo. E, enfim, vamos começar então a reflexão. Eu vou refletir sobre alguns pontos e também vou mencionar um pouquinho sobre o K-drama que eu assisti. Se você não assistiu ainda, sugiro que você assista. Eu vou fazer o possível pra não dar tantos spoilers assim e apenas mencionar algumas partes, da série, porque eu preciso para poder dar continuidade aqui na reflexão. Então eu convido você a ficar comigo aqui nesse vídeo, assista o vídeo até o final, porque ainda vou dar algumas dicas práticas para que você possa aplicar essa reflexão na sua vida. Esse K-drama, esse dorama, Quando a Vida Te Der Tangerinas, é um dos mais novos lançados pela Netflix recentemente. E eu acredito que é impossível você assistir e não conseguir fazer conexões com a sua vida, com histórias de outras pessoas, porque eles estão trazendo vários assuntos sobre a vida de uma forma tão leve, de uma forma tão fácil pra gente poder se identificar, que é impressionante. Eu mesma já derramei algumas lágrimas assistindo e estou esperando aqui com muita expectativa os próximos episódios, Eles estão lançando aí toda sexta-feira, de 4 em 4 episódios. Eu tô aqui na expectativa pra terminar de assistir. E a mensagem central desse K-drama pra mim é a questão da resiliência. Eu pude observar muitos aspectos, mas o que ficou pra mim, e aquilo que eu tô trazendo pra reflexão de hoje, é em relação à resiliência. E o que é resiliência? É a capacidade de você superar os problemas da vida, superar os conflitos, a capacidade de você se adaptar às mudanças. Se você ainda não assistiu esse K-drama, convido você a assistir e voltar aqui, deixar aqui nos comentários as suas percepções, as suas reflexões sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom a gente saber um pouquinho sobre como foi pra você. Se você também se identificar depois que assistir com alguma reflexão que eu fiz aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou amar ler, vou amar interagir com você. Mas apenas resumindo aqui pra eu poder dar início a esse assunto, esse dorama basicamente fala sobre a vida de dois jovens, a Ae-sung e o Won-sik, sobre altos e baixos, que eles vivenciam, como que eles vão superando isso. E conforme as histórias vão se desenrolando, eles vão se encontrando, se reencontrando, descobrindo, se redescobrindo. E é muito legal acompanhar tudo isso. No fim, o que eu digo é o seguinte: a gente não terminou de assistir ainda, Quando eu digo fim, até onde a gente conseguiu assistir, porque a Netflix ainda vai lançar mais episódios, mas a gente entende que o amor e a perseverança realmente são capazes de vencer qualquer coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente ainda tá em março de 2025. Será que é cedo demais pra poder deixar esse dorama como o melhor dorama do ano? O que você acha? O que você pensa sobre isso? O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é sobre a espera como preparo. Quantas vezes na sua vida você já se pegou reclamando da situação, reclamando das coisas que você gostaria que elas fossem diferentes, coisas que você gostaria de mudar, mas que no momento não era possível que essas coisas fossem diferentes, Então o que a gente faz quando acontece isso? Bem, a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue fazer dentro daquela situação e usar
as melhores ferramentas possíveis, aquilo que está na nossa mão. É isso que a gente tem que fazer. Temos que aprender a usar o tempo, esse tempo de espera, com um propósito. Esse tempo de espera realmente pode ser para enriquecer a nossa história, para nos dar força e alinhamento também para aquilo que ainda vai acontecer no futuro. Já parou para pensar sobre isso? Tempo de espera é tempo para agir, para se preparar. Se a gente usar esse tempo para não reclamar, sabe? Tirar toda a negatividade, tirar todo o peso, as coisas elas tendem a melhorar, no sentido de que a situação estava muito difícil, ela tende a ficar cada vez menos difícil, até que ela melhore mesmo. Mas é um começo, e o começo é parar de reclamar e aprender a usar, a agir, a viver esse tempo de espera. O que fazer nesse tempo de espera? É algo que a gente tem que estar sempre refletindo. Quanto mais no tempo de espera a gente abrir mão das reclamações, da negatividade e esperar, mas fazendo coisas para que os nossos sonhos se realizem, esperar, mas se movimentando, sabe? Mas a gente vai estar dando passos para realizar aquilo que a gente sabe que nos traz um senso de realização, um senso de propósito. No dorama, a Ai-sun, ela esperou e se preparou. E ela esperou com muita esperança mesmo, esperar de esperança, sabe? A Ai-sun, apesar de toda a dor, de todo o choro que ela teve que enfrentar, que ela teve que passar, muito jovem, muito nova, ela teve que passar por coisas bem difíceis. Apesar de tudo isso, ela teve um momento onde ela precisou parar e realmente não fazer nada, apenas chorar, né, pra poder liberar tudo aquilo que estava dentro dela. Só que depois desse momento, o que ela fez? Ela agiu, ela se ergueu enquanto ela esperava que a vida dela melhorasse, enquanto ela almejava que as coisas fossem diferentes. Ela não ficou parada esperando que as coisas acontecessem, ela foi lá e agiu, fez as coisas acontecerem. Eu achei bem interessante que ela teve ideias, né? Uma das ideias dela foi de vender repolho. Então ela mesma, ela e o amigo dela, eles criaram aí, né? Qual é o nome? Uma plantação de repolhos e venderam. Então, ela estava em movimento, os dois estavam em movimento enquanto estavam aguardando aí que as coisas melhorassem, enquanto ela esperava que aquilo que ela tanto almejava no coração dela acontecesse. Então, ela fez coisas enquanto esperava. E com isso, eu quero fazer um link para o nosso próximo ponto dessa reflexão. A aceitação sem estagnação. Como ter contentamento na vida sem se acomodar? Como que a gente pode equilibrar a gratidão, que é você ser feliz pelas coisas que você já tem na sua vida hoje, mas ao mesmo tempo lidar com a ambição de sempre querer melhorar, de querer coisas diferentes, de querer ir além. Algo que me chamou a atenção na Ai-sun foi o senso de contentamento, que eu percebi que ela já tinha desde quando ela era criança, e esse senso de contentamento foi apenas amadurecendo conforme ela foi se tornando adulta, né, e as dinâmicas da vida foram oscilando. E o que é o contentamento? Você está prestes a ouvir uma das definições mais bonitas dessa palavra. O contentamento é você ter amor por todas as experiências da vida. Significa aceitar o que é ser humano. A vida é muito dinâmica. Muitas coisas podem mudar do dia para o outro, de uma forma assim realmente muito rápida, muito dinâmica. Eu acredito que aquilo que nos mantém no eixo, que nos ajuda a equilibrar para que a gente possa ter forças para seguir na vida, é o contentamento. Mas é o contentamento que nos impulsiona, porque tem aquele contentamento também que nos faz ficar estagnados, né? Na verdade, o nome disso é a própria estagnação. Quando você se acomoda na vida e decide ficar onde você está, sem ter aquela intenção, aquela ambição de coisas melhores. E a estagnação não é saudável. No dorama, a Ai-sun, ela teve muitos motivos para poder estagnar na vida. Mas a energia positiva dela no contentamento era tão grande que ela se contentava com a situação que ela estava, mas ao mesmo tempo ela se movimentava para que as coisas pudessem melhorar. Ela estava sempre em movimento. E o movimento pensado, um movimento que respeitava cada processo, cada etapa da vida dela. E isso é saudável. Ela era tão feliz no contentamento da vida dela enquanto ela se movia, e que isso fez com que ela se destacasse, fosse melhor em muitas coisas em que ela se colocava à disposição para fazer. Agora eu te pergunto, e se ela tivesse escolhido se acomodar com a situação da vida dela? E se ela tivesse pensado,
quer saber? Já tô aqui mesmo, não vou fazer mais nada, eu vou me contentar com a minha vida, mas no sentido de me acomodar e tá bom, e é isso mesmo. Você acha que teria história? Imagina se ela tivesse se acomodado com os limões da vida, com as tangerinas da vida. Mas que bom que ela fez uma limonada com esse limão que a vida deu pra ela. E essa limonada foi tão boa que refrescou os amigos dela, os parceiros de alma nessa jornada. A vida dela foi azeda, sim, mas ao mesmo tempo foi refrescante em alguns momentos. E essa ambiguidade não está presente apenas nesse dorama, nessa história, mas essa ambiguidade está presente em cada aspecto das nossas vidas também. O que você tem feito com as tangerinas que a vida te dá? Agora, pessoal, eu preciso compartilhar com vocês algumas dicas práticas para que vocês possam aplicar essas reflexões no dia a dia de vocês. E eu vou estar lendo aqui essas dicas para eu não me perder, então me acompanhe. Primeira dica: busque inspirações, histórias de superação que façam sentido para você e que te motivem. Pessoas que tiveram histórias de superação na área que você está precisando. Eu listei algumas pessoas que eu tava pesquisando esses dias, né, que me incentivaram muito mesmo. Até ela tá aqui falando com vocês, depois de, né, um tempo aí longe desse canal. Uma delas é a Jéssica Fidelix, que inclusive ela era aqui da minha cidade, de Resende. E hoje ela tá aí voando no Brasil, se destacando naquilo que ela tá fazendo. Mas o começo dela também não foi simples, mas o que ela fez? Ela perseverou enquanto esperava que as coisas melhorassem. E hoje ela é um sucesso. Eu esqueci, eu sempre falo o nome da Doechii. A Doechii. A cantora Doechii, acho que eu não falei o nome dela correto. Tava assistindo uma história sobre ela e ela contando as adversidades da vida dela. Foi mandada embora do trabalho, ela se viu sem condições financeiras para muitas coisas, mas enfim, ela aproveitou esse momento para se mover diante daquilo que ela almejava e hoje ela é um sucesso. A Oprah, a história de superação dela você encontra disponível aí no YouTube, tem vários canais que falam sobre ela, tantas coisas que ela viveu, tantas coisas que ela passou, coisas difíceis, mas ela perseverou enquanto ela esperava. Ela fez com que coisas acontecessem na vida dela e hoje ela é uma referência para mim e para muitas pessoas também. Se os outros conseguem, você também consegue. Basta perseverar. Ponto número 2. A dica número 2 é encontrar o pensamento mais feliz possível, focar nele até que ele cresça de forma a nos fazer agir. Isso é um escape para sairmos de um lugar de tristeza para um lugar menos triste, até chegarmos a um lugar de pouca alegria, para depois um lugar de alegria, e para depois um lugar de muita alegria, alegria extrema e assim por diante. Sempre temos pelo menos uma coisa boa pra gente poder focar a nossa atenção, pra gente poder agradecer. Pare e pense. O que você pode agradecer hoje na sua vida? Qual é o pensamento mais feliz que você consegue ter agora? Outra coisa também que me chamou muita atenção nesse dorama e pega muito bem com essa questão da felicidade, do pensamento mais feliz, é que em determinado momento a gente descobriu que o Gon-Shik ele fazia atletismo, um esporte que ele não gostava e todo mundo achava que ele gostava porque ele se destacava naquilo. Mas por que ele se destacava? Porque ele tinha um motivo, ele tinha uma felicidade, que era a sua amada Ayun-Sung. Então, só de pensar nela, de pensar como eles poderiam ser felizes se ele se destacasse nesse esporte, isso fez com que ele fosse melhor naquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele focou naquilo que ele tinha de mais feliz. Mesmo que ele estivesse fazendo uma coisa que ele odiava, que ele não gostava, mas apenas focar no pensamento mais feliz fez com que ele suportasse aquilo que ele precisava suportar e principalmente a esperança de que aquilo, mesmo ele fazendo uma coisa que era chata pra ele, ruim pra ele, ele tinha esperança de que aquilo pudesse ser bom pros dois no futuro. Então, pare e pensa. Hoje, a sua situação pode não ser a melhor, mas ela é boa pra você. Ela é boa pra sua jornada, boa pra te preparar, pra te amadurecer. Qual é o pensamento mais feliz que você consegue tirar da sua situação hoje? Foca nisso. Aquilo que a gente foca, cresce. Então foca nas coisas boas da sua vida. Qual é o seu pensamento mais feliz? Anote em algum lugar e coloque em algum lugar de destaque para que você possa todos os dias lembrar disso, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Terceiro ponto dessas dicas é o seguinte: faça o que tem que ser feito. Vou repetir. Faça o que tem que ser feito. Não fique esperando o limão virar limonada sozinho.
Você que é o agente dessa ação, você que tem que ir lá, espremer o limão e transformar o limão em limonada. Não sabia disso? Agora você tá sabendo. Sabe o que eu acho legal em assistir séries e filmes? É uma coisa que eu realmente amo fazer. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado? É que as personagens principais dessas histórias, elas fazem coisas acontecerem, elas agem. Elas não ficam paradas. Seria legal você assistir a um filme onde a personagem principal não fizesse nada, ficasse o dia inteiro deitado, o dia inteiro assistindo séries, o dia inteiro aí rolando feed nas redes sociais, só comendo ou só dormindo. Seria muito chato. E aí, para e pensa, a sua vida às vezes pode estar exatamente dessa forma. Você tá meio que estagnado aí. É legal assistir o filme da sua vida? Para analisar essa situação. O que você pode fazer para mudar? O que você tem que fazer? Sabe? Faça aquilo que tem que ser feito. Se a sua vida estiver exatamente dessa forma como eu falei, talvez esse seja o motivo pelo qual você não está avançando para novas temporadas, para novos episódios da sua vida. Então reflita sobre isso. Algo que tem me ajudado muito a sair desse estado de estagnação, quando eu percebo que eu tô assim, sabe? Porque eu sou ser humano, tá, gente? Eu sei que é difícil de acreditar, só que eu sou uma pessoa real. E tem um momento, sim, que eu me pego fazendo nada. Mas tudo bem, inclusive eu quero gravar um outro vídeo sobre isso, sobre a questão de fazer nada, que tem dois tipos de fazer nada, né? Um que é produtivo e outro que não é nada produtivo. O que eu tô falando é do nada que não é nada produtivo, sabe? E aí eu paro e penso, Nayane, o que você tem que fazer hoje para que amanhã, para que em breve você esteja mais perto de alcançar aquilo que você quer? E isso, de alguma forma, me traz para um estado um pouco mais ativo, um estado onde eu começo a fazer as coisas que eu tenho que fazer. Talvez pensar assim, fazer essa pergunta para você mesmo de vez em quando pode te ajudar aí no seu movimento. Mas enfim, pode ser, você tem uma outra ideia? O que pode talvez tirar você desse estado de estagnação e te colocar no estado de movimento para que você possa fazer aquilo que você tem que fazer? Se você tiver alguma outra dica, por favor, deixe aqui nos comentários, eu vou amar saber. Para finalizar, eu convido você a continuar refletindo comigo, mas com algumas perguntas. Eu vou estar lendo aqui para que eu possa manter o foco. A primeira pergunta para você poder estar refletindo, se você quiser, dá pausa nesse vídeo e faça suas anotações. A primeira pergunta é: você já passou por uma fase de espera? O que você aprendeu com isso? Refletir é viver. Pergunta número 2. Como eu posso tirar proveito, como eu posso tirar coisas boas da minha situação para usar isso como ponte para onde eu de fato desejo estar? 3. Se tal coisa não era para ser agora, o que então fica sendo pro meu agora? Já viu? Ah, não aconteceu porque não era para ser. Ok, até que ponto? E se tal coisa realmente não aconteceu porque não era pra ser, o que ficou sendo pro do momento? O que era pra ser então? Porque sempre tem alguma coisa que ficou pra ser do agora. Eu me fiz entender? Refletir é viver. 4. Eu estou esperando tal coisa, mas será que eu estou pronto pra isso? Como eu posso me preparar enquanto eu espero? Tem essa questão também. Muitas vezes na vida a gente quer muitas coisas, ok. Mas você está preparado para receber isso? Se isso estivesse na sua mão agora, você ia saber lidar com essa situação? Você tem mecanismos suficientes dentro de você para lidar com isso que você tanto espera? Porque o tempo de espera é tempo de preparação, como a gente já falou bastante aqui nessa reflexão. Então você está preparado para aquilo que você de fato espera? Porque na verdade, muitas vezes na verdade, as coisas demoram pela falta de preparação mesmo. Não é porque você está só esperando, elas demoram porque você não tem preparo para isso. Reflita. Refletir é viver. 5. Esperar pode doer, mas esperar e estagnar é pior ainda. O que eu quero escolher fazer se a vida me der tangerinas? Se a vida te der tangerinas, o que você vai fazer com elas? O que você está fazendo com o limão que você recebe da vida? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Era isso que estava no meu coração para estar compartilhando com você. Só que isso é apenas a pontinha do iceberg dentro desse assunto. Eu estava refletindo sobre outras coisas também, mas eu reduzi aqui para que o vídeo não ficasse tão longo assim. Então dentro desse assunto tem mais coisas. E também dentro da própria série da Netflix tem muitos assuntos que a gente pode tirar
para estar trazendo, para estar refletindo. Eu realmente sugiro que você assista, tire suas próprias conclusões, faça suas próprias reflexões, volta aqui, deixe nos comentários que eu vou amar saber. E é isso, pessoal. Refletir é viver. Lembre-se disso. Se você não reflete logo, o que pode estar acontecendo em alguma área da sua vida? Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a estar se inscrevendo no canal, compartilhe com pessoas que gostam de pensar sobre a vida, de refletir. Quem gosta de dorama também compartilhe. Se você não gosta de dorama, acho que você vai passar a gostar depois de assistir esse. Deixe o seu like para eu saber que esse vídeo foi relevante para você. E até o próximo vídeo, gente!